Oi! Bom, hoje vamos falar sobre massa de tortinha e empada, que é uma dúvida também que me perguntam muito, né? Por que faz a massa lá, né? Vai fazer uma tortinha de morango, uma tortinha de limão ou uma empada, né? Coloca na forminha, a massa tá bonitona lá na forminha. Quando assa, o que acontece com essa massa? Ela baixa, né? Ela encolhe, né? Então ela fica, você coloca ela tá, né, na beirada lá da forminha. Quando ela assa, ela tá, sei lá, pela metade da forminha, né? Então o que acontece? Então vamos entender, né, o processo, né? Aí as reações aí que acontece, aí entra a nossa, né, na nossa cozinha, a química, a física, a biologia, e tamo aí, né? A matemática, então é isso, né? Então a gente precisa, às vezes, entender um pouco os processos, né? As reações, né? Como que os ingredientes reagem para poder a gente evitar certos problemas. Então, bora lá. Qual é a base dessa massa? Farinha de trigo, uma gordura e um líquido, tá certo? Essa é a base, né, de uma tortinha, a base dela, e depois você pode, né, saborizar e tudo, mas a base é isso. Então, bora lá. Gordura pode ser qualquer gordura. Então, tem gente que faz essa massa com banha de porco, né? Então, por exemplo, a minha receita de empada, que eu ensino no curso aí de empada, né, de salgados assados aí, que faz muito sucesso, né, é a base, né, a base dessa receita, quer dizer, ela foi adaptada da receita da minha avó, que era feita com banha de porco, né, então eu substituí essa banha de porco, né, porque aqui no Japão a gente não tem a banha, né, pelo menos é mais difícil a gente achar a banha de porco, né? Que era feita antigamente, né? Caseira ali. Então aqui já entra mais a parte industrializada, aí já não é, né, tão pura assim, né? Então eu substituí, né? Eu adaptei, né, para um outro tipo de gordura que eu ensino, né, no curso. E assim, pode ser margarina, pode ser o shotoningo, a gordura vegetal, não importa, né? Pode ser a manteiga, não importa que tipo de gordura você usa, né? Mas, e aí tem um líquido. Então, vamos falar um pouquinho, né, dos ingredientes aí. O líquido, que pode ser ovo, tem gente que coloca ovo e um pouco de água, né? A gema e água, né? Mas pode ser um ovo, por exemplo, um ovo inteiro, né? Que aí entra como líquido, tá? Pode ser leite, tem gente que faz com leite, então depende da receita. O que o líquido faz? O líquido, ele tem, se você faz uma massa só com farinha e gordura, ela vai ficar uma massa muito quebradiça, né? A gente chama a famosa massa podre, né? Que eu não suporto esse nome. Acho que também quem botou foi muito infeliz, mas é no sentido de podre, que desmancha, que quebra, que, né? Mas poderia ter, né, colocado um nominho melhor, mas tudo bem, né? Agora, você acrescenta um líquido, o líquido ele já dá, né, uma estrutura nessa massa, ele já firma mais essa massa. Mas a gente sabe que se a gente mistura farinha de trigo com líquido, né? A farinha de trigo, ela tem o quê? Por menor que tenha, né? Ela tem, né? A proteína do glúten. E a gente sabe que se a gente mistura farinha de trigo com líquido e a gente amassa isso, trabalha essa massa, vai desenvolver o quê? A rede de glúten. Isso para pão é maravilhoso, porque é essa rede de glúten desenvolvida que vai dar maciez ao pão, né? Por que um pão sem glúten algum, né? Totalmente livre de glúten, por que ele tem, né, um aspecto, a massa ela é mais pesada, mais firme, mais dura? Justamente porque não tem essa rede de glúten desenvolvida que dá maciez. Na questão de um bolo, por exemplo, a gente não quer também desenvolver o glúten, porque ao contrário do pão, numa massa de bolo,
se a gente bate muito, né, essa massa depois que a gente coloca a farinha de trigo, ela vai desenvolver o glúten e também a sua massa de bolo não vai ficar macia, ela vai ficar uma massa mais pesada, tá? Mais dura, tá? E na tortinha, né, na massa de empada, ela fica o quê? Se a gente desenvolve essa rede de glúten, né, você vai misturar a farinha de trigo com o líquido, ela fica elástica, tá? E é tudo que a gente não quer. Então, por que que acontece de você fazer uma massa aí, e ela tá bonita ali, você nem percebe que ela tá elástica, né? Às vezes você não percebe, e aí você bota na forminha, ela tá bonitona. Quando ela vai pro forno, o que que acontece no forno, gente? Né? Temperatura alta, né? Tá quente, e na sua massa ali tem líquido, tem umidade, esse líquido vai evaporando. À medida que esse líquido vai evaporando, né? Se ela tá desenvolver o glúten, ela vai evaporando, ela vai encolhendo cada vez mais. Então, por isso que ela baixa, porque você tornou essa massa elástica, desenvolveu a rede de glúten que não deveria desenvolver, tá? Então, é por isso que acontece. Então, né, o que você pode fazer, né, para não desenvolver esse glúten, ou pelo menos desenvolver o mínimo possível? Porque é óbvio, né, quando a gente mistura farinha de trigo com líquido, né? Tem ali, ele tem a proteína do glúten, mesmo você usando uma farinha de trigo com baixa porcentagem de proteína do glúten, mas tem ali. Então tem que tomar cuidado, na hora da confecção, na hora de você trabalhar essa massa. Então, trabalhar, né, não sovar essa massa como uma massa de pão. Você não pode trabalhar muito essa massa, tá? Então, este é o segredo, porque não pode desenvolver essa rede de glúten. Se desenvolve a rede de glúten, a massa fica elástica, claro, né, tá ali, né, a proteína do glúten dá essa elasticidade na massa, e aí é óbvio que é igual um elástico, você puxa, né? E depois, quando você solta, ele volta, né? A massa, quer dizer, ela tá ali, quando ela vai no forno, que vai evaporando os líquidos, ela vai encolhendo cada vez mais, né? Então, um segredo aí, né? E aí, vamos lá por partes, né? Começa primeiro na técnica de como você faz essa massa. Tipo, você faz uma massa, esse tipo de massa aí, você mistura todos os ingredientes, você amassa ali tudo junto, né? É uma coisa. Agora, se você faz por etapa, né? O correto é o quê? É você pegar a manteiga aqui. Nesse caso, né, a dica de ouro é a manteiga, a margarina, a gordura que você for usar, principalmente manteiga, né, e a margarina, ela tá gelada, cortada em cubinhos e gelada, né? E aí você vai colocar ela misturar com a farinha de trigo, você vai trabalhar essa manteiga para ela ir incorporando aos poucos, sem precisar você amassar muito, a ponto dela desenvolver o glúten. Então, como é que você vai trabalhar isso? Eu sempre falo para os alunos com a ponta dos dedos, né? A dica que eu dou, por exemplo, no curso de empada, né? Aí é você trabalhar a massa apertando e soltando, apertando e soltando. Sabe quando você pega a bochechinha assim das pessoas, aperta e solta, né? Bebê, a gente tem mania de fazer isso, né? É exatamente isso. Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Tá? Você não trabalha a massa como você trabalha com pão. Porque aí você vai incorporando e usar principalmente a ponta dos dedos, né? Você vai incorporando, né? À medida que, quando você mistura a gordura com a farinha de trigo, né? Você já ajuda a impermeabilizar isso, né? Então, por exemplo, na hora de misturar, né? Ela já não vai desenvolver tanto o glúten. Já tá, né? Mais meio que impermeabilizada aí. E aí você vai incorporando aos poucos. Por que o ideal é a gordura tá gelada? Justamente para você. Se ela não tá gelada, ela tá em temperatura ambiente, é mais difícil. Você vai amassar ali, né? Trabalhar ela e ela já vai desenvolvendo a rede de glúten. Quando ela tá gelada, ela dificulta, né? Exatamente esse desenvolvimento da rede de glúten.
Então, você vai trabalhando ali com a ponta dos dedos, a massa, aperta, solta, aperta e solta, aperta e solta, até você incorporar, fazer uma farofa a princípio, e aí depois você vai acrescentar o líquido, né? No caso, se tiver, tá? Então, este é o segredo, é você não trabalhar a massa sovando, trabalhar muito a massa, é só para incorporar mesmo ali e pronto, né? Então, trabalha aí com cuidado e aí você percebe que a massa ela não tá elástica, ela tá quebradiça mesmo, ok? Agora, é óbvio que vai depender muito aí do equilíbrio da sua receita, né? Da proporção dos ingredientes, tem que ter realmente uma receita aí equilibrada, tudo para você ter um bom resultado. Mas o fato de você colocar ela, montar aí nas formias, colocar no forno e ela baixar, né? Ela encolher é exatamente por causa, né? Na hora de você incorporar os ingredientes que você desenvolve essa rede de glúten, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Eu acho que aí com essa dica vai te ajudar aí, você, né? Testa aí na receita que você tem, fazer dessa forma, tá? Então sempre, ó, aperta e solta, né? E aí você vai incorporando essa manteiga ou margarina, né, ou o que for de gordura aí gelada, aí você em cubinhos aí você vai, né, a manteiga e margarina. A margarina ela não dá para você cortar em cubinhos, mas você vai colocar ela gelada, tá? Isso é importante, né? Vai colocando os pedaços aí, né? Dependendo da margarina não dá pra gente cortar em cubinhos, mas se for e aí, né, se for, por exemplo, a margarina para culinária, aí já dá para você cortar em cubinhos também e colocar, né? E por que em cubinhos, né? Justamente para você não precisar, ela tá gelada, né? E você tá em pedaços pequenininhos para você exatamente não precisar trabalhar tanto essa massa. Se você coloca ela em pedaços grandes, você vai ter que trabalhar mais essa massa para essa gordura, né, incorporar aí, né, e junto com a farinha, tá certo? Então é isso, espero ter ajudado aí e que vocês consigam fazer agora, né, as empadinhas, as tortinhas aí, sem ter esse problema de encolhimento da massa, beleza? Então, amanhã a gente tá de volta aqui, vão mandando aí, né, suas dúvidas, suas sugestões, eu tenho recebido bastante, tá na lista aqui, né, pra gente ir falando, vão me mandando aí as curiosidades, o que vocês quiserem aí pra gente tá aqui conversando, né, todos os dias, ok? Então, beijo, até amanhã, gente.